né, que estão aqui para a mesa 11 do 8º Seminário de Estudos Medievais do Programa de Estudos Medievais da UERJ. Tá? Meu nome é Wendel Veloso, sou professor de História Medieval lá da UERJ, um dos membros aí do PEN UERJ, e estou aqui com a incumbência de apresentar esse grande professor, literalmente grande professor, de voz marcante, né? O primeiro de seu nome, né? Professor Rodrigo Rainha, professor de História Medieval, lá também da UERJ Maracanã, meu amigo lá do Turno da Noite, e também um dos coordenadores do Programa de Estudos Medievais da UERJ. Tá? É com prazer, então, que eu passo lá para o professor Rainha para coordenar a mesa 11 do 8º Seminário de Estudos Medievais da UERJ. Boa Muito tarde, bom, bom trabalho a todos. Obrigado, boa tarde. Obrigado pelas palavras, Wendel. Eu acho que vou começar muito brevemente. Eu sou da versão anterior do PEN, onde a gente ainda ainda está lá no FRJ, e a gente segue fazendo esse trabalho na UERJ. Sempre preciso ressaltar o trabalho brilhante, o processo dos professores que lideram, que ficam aqui tão presentes, a Marta em especial, mas também o Wendel, e o suporte que a gente tem. Então, a gente está no 8º Seminário de Estudos Medievais do PEN UERJ. Eu estou aqui presidindo a mesa número 11. A mesa número 11 tem algumas características bem peculiares. Os trabalhos, de alguma maneira, eles podem parecer distantes entre si, mas eles trabalham com dimensões. Então, diante dessas dimensões, eu queria convidar todos vocês a abrirem esse olhar. Como é que, de alguma forma, a gente pode perceber como a gente constrói as imagens sobre o medievo, entendendo como dimensões de espaço, produção de conhecimento, história, de alguma maneira ajuda para que a gente pense e entenda melhor esse processo. Fazendo a mesma referência, a mesma brincadeira que o Wendel colocou, como os meus bispos eram valorizadores da humildade a qualquer custo, eu, indigno de presidir essa mesa, ainda assim convoco nesse momento para ver a sapiência de Edilson Alves de Menezes Júnior, que vai nos apresentar a sua conferência sobre as fronteiras territoriais medievais em perspectiva global, por uma crítica aos enquadramentos nacionais na historiografia. Ele está em estágio de pós-doutorado lá na UF, oriundo da FAPERJ. Meu caro Edilson, por favor, a palavra é sua. Primeiramente, boa tarde a todos e todas. Queria, inclusive, expressar minha alegria, minha satisfação de estar participando desse evento do PEN, saudar os colegas da mesa, o professor Wendel, Rodrigo, Marta, felicitá-los nesse longo trabalho que o PEN vem realizando e é de vital importância. Bom, essa apresentação, inclusive, é fruto, como o professor Rodrigo acabou destacando, parte do meu trabalho de estágio de pós-doutorado, e eu venho apresentando para vocês com uma série de elementos à reflexão para a gente poder fazer uma discussão interessante a partir dessa perspectiva e a partir da problemática das fronteiras. Né? E aí acho que eu tenho que solicitar, né, alguém para passar o slide. Só como uma breve apresentação pessoal, meu nome é Edilson Menezes, sou agora em estágio de pós-doutorado na UF, onde me doutorei, fiz mestrado, graduação, né? Inclusive com o fomento da FAPERJ no momento. Também sou membro do Translatio Studio e tenho apresentado e discutido uma série de elementos que são desdobrados não só do meu doutorado, mas também agora da pesquisa do estágio de pós-doutorado, em relação às dinâmicas de poder, de dominação, a organização da aristocracia medieval, o papel da monarquia, do Estado, essa discussão como um todo. E hoje vou apresentar para vocês uma das partes desse trabalho a partir de algumas perspectivas que eu tenho aprimorado ao longo desse trato, em específico nesse ano na FAPERJ. Por favor, próximo. E acho que a questão não só da história global, mas como a problemática em si que eu queria apresentar aqui
fronteiras territoriais tem um aspecto que me parece fundamental para se entender uma série de relações sociais, dinâmicas de poder e de territorialidade na Idade Média. Um dos principais aspectos que chamam a atenção, inclusive as potencialidades, esse campo aqui acolá polêmico da história global, é um novo olhar e abordagem sobre o papel das territorialidades, das fronteiras territoriais na Idade Média. E aí eu já começo, de início, inclusive, chamando a atenção a longa trajetória, a longa historicidade da questão e os seus impactos ao longo do tempo. O que eu quero dizer? Se a gente parte desse princípio que a gente tem a fundação das cátedras, em especial na Europa, da institucionalização da história como profissão acadêmica, como uma cadeira, essa concreção da área historiográfica universitária no século XIX é impressionada, é marcada por uma série de inflexões do seu próprio tempo. E isso mobiliza para a Idade Média uma série de questões que é extremamente relevante. Esse processo de formação das cátedras universitárias, da dinâmica da historiografia no século XIX, nasce originalmente, inclusive, muito marcada pelo modelo do Estado-nação. Tanto que eu coloco aí o próprio Weber como apenas uma alegoria de imagem, mas que é um intelectual que, com base na sua longa produção, fundamentou uma série de análises que ainda são muito incidentes. E aí, o que quero dizer sobre isso? O principal estranhamento, para mobilizar aqui a discussão, a problemática, se a conformação do campo historiográfico no século XIX foi impressionado sistematicamente pelo modelo do Estado-nação, em especial articulado dentro da teoria weberiana, aquela coisa do modelo do monopólio do Estado, da violência, da justiça. Esse modelo acabou por mobilizar a reflexão medieval a partir de enquadramentos, e aqui eu uso esse modelo especial de enquadramentos nacionais, de um modelo de fronteira territorial, de um modelo de territorialidade que obedecia à legalidade do século XIX. Esse é o principal elemento a discutir inicialmente. E isso é estranho quando a gente mobiliza e articula essa série de reflexões teóricas com um caso pragmático da Idade Média. E aí eu chego a mencionar, inclusive, no slide, essa coisa, esse debate, inclusive, que o Laurence Moal toca muito na França, inclusive, das fronteiras territoriais definidas e fluidas, e como isso, de certa forma, é paradigmático no nosso campo de história medieval. Aquela coisa não só desse modelo de territorialidade, esse modelo do Estado-nação, desse paradigma de fronteira, de pensar o político, de pensar o Estado, bem como fruto, inclusive, desse âmago nacionalista do século XIX, essa Idade Média está muito articulada ao programa ideológico, às marcas do tempo, às marcas do período histórico do século XIX, do nacionalismo. Em vários momentos, a Idade Média aparece como, naquela análise genética, como as origens medievais da Europa contemporânea, o local, inclusive, fruto aí da discussão do romantismo, dos mitos nacionais, etc. Então, a partir dessa contradição inicial, qual seja, em síntese, um modelo de territorialidade, um modelo de fronteira, um paradigma de Estado-nação mobilizado a um período histórico que não obedece a essa legalidade. E aí as contradições começam a surgir em uma série de estudos e isso tem uma longa historicidade. A partir dessa reflexão, vou mobilizar com vocês o caso do Condado de Flandres, que parece bastante emblemático para a gente pensar essas dificuldades e problemáticas. Inicialmente, aí eu inclusive me sinto bastante compelido a fazer esse diálogo com a geografia. Estou citando o Rafestan, que é um autor-chave para pensar as questões de território e poder, porque são conceitos muito caros ao pensamento geográfico.
Qual seja, espaço e território são conceitos, são categorias muito caras ao pensamento, ao conhecimento geográfico, mas que oferecem, fundamentalmente ao historiador e à história, uma série de reflexões bastante interessantes. Principalmente no seguinte aspecto: o território, e aí como o Rafestan, inclusive, consolida no campo da geografia, é fundamentalmente o conceito que articula poder e espaço. Se o espaço é o espaço vivido, como dizia o Lefebvre, vai além dessa dinâmica físico-natural, o território é um conceito, é uma categoria que amplifia a análise a um outro ângulo de perspectiva, que são as relações de poder. Então, pensar território, territorialidade, exige, fundamentalmente, pensar as dinâmicas de poder. Se isso esteve para o século XIX, naquele momento que a gente estava discutindo, como um aspecto elementar da composição historiográfica, da divisão das cátedras, o que é história francesa, o que é história inglesa, etc., e como essa artificialidade dessas divisões às vezes se torna gritante, da mesma maneira, pensar a Idade Média e pensar essas territorialidades exige reconfigurar uma série de considerações a respeito do poder político. Então, com essa breve introdução geográfica, eu quero mobilizar a seguinte reflexão. Se, de fato, como inclusive a história global, mas não apenas a história global, como bem antes, inclusive, se faz regularmente a crítica, a transposição do enquadramento nacional contemporâneo para pensar a Idade Média, para pensar essas territorialidades, ao mesmo tempo, portanto, é chave articular essas novas territorialidades ou essa nova dimensão que se pode dar a esses espaços a partir de dinâmicas muito próprias, medievais, das relações de poder. Passo por gentileza. Obrigado. E aí, aproveito uma citação do Rafestan, que é bastante interessante para justamente destacar o quão, e aí vou bem ao final dela, que inclusive parece bastante poético, o espaço, citando ele, é a prisão original. O território é a prisão que os homens constroem para si. Se esse espaço é a articulação vivida, territorializada de relações sociais, culturais no geral, o território é o salto desse espaço em relação às articulações de poder. E nesse sentido, por gentileza, o próximo, e nesse sentido, pensar as fronteiras medievais exige, para além da crítica a esse grande modelo, que ainda segue bastante impactante e condicionador em vários momentos da reflexão sobre a Idade Média, exige fundamentalmente repensar dinâmicas de territorialidade que obedeçam a outras marcas. Coloquei aqui uma citação do Wickham apenas para generalizar um pouco da reflexão a respeito de chamar a atenção a um aspecto que é crucial em termos de contradição para essa reflexão das fronteiras medievais. A dinâmica de poder e, portanto, a dinâmica de territorialidade obedece a lógicas, como diria o Moal, fluidas. Em que sentido? Elas são fronteiras cambiantes, oscilam de acordo com os vínculos de vassalidade, com as possibilidades de articulação da aristocracia, com o recálculo sistemático dessas relações de subordinação pessoal, não só entre a aristocracia, mas entre comunidades rurais, etc. Essa territorialidade pensada na historiografia, classicamente, também com a questão, sobretudo aos séculos, a partir do século XI, com os castelos, com espaços de ancoragem do poder, obedece uma fluidez extrema em relação a essas dinâmicas de concreção do poder. Por gentileza, o próximo. O que chama a atenção, portanto, a pensar não só uma cartografia histórica para a Idade Média, mas como também essa articulação entre poder e territorialidade, como ela desobedece às fronteiras nacionais estabelecidas no século XIX. E o exemplo do Condado de Flandres aqui é apenas um exemplo para ilustrar o quão essa territorialidade é transpassada por uma outra dinâmica de relação social.
que não é aquela do século XIX, de fronteiras territoriais estabelecidas, no monopólio de uma forma estatal dentro de uma territorialidade, mas obedece a múltiplos poderes, múltiplas relações pessoais de vassalidade, etc. Esse Atlas aqui, eu usei essa citação, que mobiliza um pouco dessa perspectiva de como é estranho essa imagem territorial da Europa de outros períodos para a Idade Média, e como o espaço medieval ele obedece a outra concepção de poder. Esse é um Atlas da Wittenberg, bastante atual, inclusive, eu usei no próximo slide, salvo engano, por gentileza, apenas algumas imagens dele, aquelas bem clássicas que a gente está acostumado a ver de cartografia medieval, justamente para destacar, inclusive, o que o próprio autor faz ao longo da obra, como elas são meramente ilustrativas e, em boa medida, aqui e acolá, enganosas. Porque ainda que a gente delimite espaços de senhorio, de condados, etc., as dinâmicas internas fogem fundamentalmente a essa cartografia que a gente está acostumado. Lembro, inclusive, do Le Goff mesmo, para citar uma obra um pouco mais ampla, lá no São Luís, destacando que, em vários momentos, o rei da França não podia passar em uma série de regiões da própria Bacia de Paris, dadas as suas tensões e dinâmicas internas. Por gentileza, o próximo. Justamente para destacar o caso do Condado de Flandres. Bom, se é necessário e fundamental repensar a dinâmica territorial para a Idade Média e articulá-la a outra legalidade, o Condado de Flandres é interessante dentro desse recorte que eu ofereço, porque ele hoje seria um pouco condizente com o que é os Países Baixos, parte da Bélgica, e que, nesse período, é extremamente cambiante entre o Reino da França e o Sacro Império. Inclusive, com dupla vassalidade, aqui e acolá, mudando de posição. Então, um território que, em vários momentos, foi considerado francês, e uso esse francês com muitas aspas, porque justamente é essa crítica da reflexão, essa territorialidade obedece outras dinâmicas. Esse território francês, em boa medida, o próprio Balduíno, inclusive, é coroado imperador e vai à órbita de outro lado. Não só para as regiões fronteiriças, mas internamente. Por gentileza, o próximo. Cito, por exemplo, um caso clássico da historiografia medieval, que seria o tal do Império Angevino, aquele momento que os Plantagenitas, ali na Idade Média Central, ocupam parte considerável do que hoje é o território francês. E aí, nesse modelo de Estado nacional, a historiografia, em vários momentos, recai naquele constrangimento. Isso é história francesa ou inglesa? Mas é justamente essa perspectiva, que esses enquadramentos são estranhos, em boa medida, ao período medieval, que oferece outras perspectivas, outras lógicas de territorialização. Até mesmo se a gente pensar que o reino da França, até mesmo etimologicamente a palavra reino derivada de rei, em que medida é legítimo associar o território francês aos domínios diretos do rei? E se for assim, de fato, ainda assim, em vários momentos, essa França foge muito desse modelo. E aí, justamente para fechar, as perspectivas da história global mobilizam uma série de reflexões interessantes, crítica ao nacionalismo metodológico, ao internalismo, destaca a fuga dessa história nacional, pensar outras conexões, outras interligações, que pode ser, apesar das novidades do campo, da sua polissemia, pode ser bastante interessante para repensar a paginação que a gente tem de Idade Média e da sua territorialização. O próximo seria só as referências e agradeço a todos a acompanhar atentamente a fala. Obrigado, gente. Eu que agradeço, Edilson. Perdoe a pressão, é absolutamente necessária. Tenho certeza que você entendeu. Uma pressão sutil e carinhosa, mas que a gente consiga chegar no ponto conforme a professora Marta tinha feito a solicitação. O trabalho é muito rico em relação às possibilidades, olhar para a história global, outras dinâmicas para pensar em Idade Média. Certamente a gente vai ter um tempo para as perguntas e ainda para explorar um pouco mais essas questões de maneira muito vívida. Obrigado.
Érica, agora é a sua vez. Vamos ouvir agora sobre a historiografia, sobre a morte, o macabro na Idade Média, com a Érica Pérez Ventura. Ela é mestranda da Universidade Federal de Pernambuco e vai ampliar esse nosso olhar agora olhando para essa produção dos historiadores, para essa produção daqueles que interpretaram esses fenômenos ao longo do medievo. Érica, por favor, a palavra é toda sua. Muito obrigada, professor. Eu peço desculpa aqui se fizer barulho, porque meu vizinho decidiu usar a furadeira agora, então eu vou tentar falar um pouquinho mais alto. Pode passar o slide, por favor. Como o professor disse, né, eu vou trazer aqui um pouquinho sobre a historiografia, sobre a morte macabro, que faz parte da pesquisa que eu venho desenvolvendo aqui para o meu mestrado. E aí eu parto das palavras do Vovelli, onde ele coloca que a história da morte é uma história convulsiva com golpes brutais. Percebe-se isso no sentimento da morte, que de tempos em tempos uma onda brutal se dilata. E aí ele coloca isso no sentido de que a relação ela vai com a morte, ela vai se fazer ora mais presente, mais visível, ora mais ausente e velada. Assim como é também o interesse dos historiadores, né, da sociedade também, pela história da morte. E aí vai ser nesse movimento de golpes brutais, né, nesse movimento convulsivo, que vão surgir fenômenos como o macabro medieval, a afinidade dos românticos pela morte, ou também a necessidade da atualidade de se afastar da morte, né, do que o Arrê chama de interditar a morte. E esse movimento também vai despertar o interesse da historiografia, que vai passar a ver nos símbolos, nos rituais e no imaginário da morte um terreno para as investigações históricas. Pode passar, Vitória. E aí eu tomo como ponto de partida do debate historiográfico o próprio conceito de macabro. O macabro ele pode ser entendido como um gênero artístico, que ele é voltado para a representação de corpos em decomposição, tanto ali em seus estágios iniciais até o esqueleto, e, consequentemente, né, esse interesse que surge ali no fim da Idade Média pela decadência física e os sentimentos de repulsa e de curiosidade que são gerados por esse contato entre os humanos e os cadáveres. E um dos maiores pontos... Não pode voltar. Um dos maiores pontos de debate acerca do conceito é relacionado à etimologia e às origens do macabro. A gente até hoje não tem consenso de quais são as raízes do gênero, e uma série de estudiosos eles se dedicaram a essa questão ali durante o século XIX e o comecinho do século XX. E a partir desse tópico, desse debate etimológico, uma série de outras problemáticas que vão moldar a área, elas começam a emergir. O interesse pelo tema ele não é arbitrário, né? Ele surge ali no século XIX. A gente vê um interesse que ele é do romantismo pela cultura medieval. Existe uma certa relação de fascínio pela Idade Média. E ela começa a assumir, né, contornos do que seria um mito fundador da Europa. Raízes nacionais, institucionais, elas passam a ser atribuídas ao período. E a gente encontra uma certa idealização social e moral de um período que ele é tido como anterior à sociedade industrial e às angústias que são vividas naquele momento. E uma série de produções artísticas e intelectuais, elas vão trazer referência à Idade Média, incluindo também a relação com a morte. E no campo acadêmico, o macabro, ele passa a ganhar espaço, principalmente o tema das danças macabras. E a primeira ocorrência que a gente tem da palavra macabro, ela está nos versos do Jean Lefebvre, que usou a palavra em 1376, no poema Le Respire de la Mort. E o texto ele vai tratar de um registro do Jean da experiência dele ter contraído uma doença e ter escapado da morte. Em meio aos versos, ele vai usar a famosa passagem que é Je fis de macabre la danse. Só que só a partir dessa frase, a gente não tem como interpretar definitivamente o que significa macabro. Ele pode ser entendido como uma referência ao autor, né, uma referência a uma possível dança anterior, uma figura religiosa, a nomes próprios ou adjetivos. E aí vão surgir uma série de hipóteses durante o século XIX do que seria o macabro, né? Macabre ou até mesmo macabre. E aí uma das hipóteses mais difundidas é que o macabre seria o nome do primeiro autor de uma dança que até hoje é desconhecida. Também é bastante considerado que o nome pode estar relacionado aos macabeus, né, especialmente a Judas Macabeus, que são irmãos mártires, que eles ficaram bastante populares na Idade Média, por estarem relacionados a práticas religiosas
relacionadas aos mortos, ao corpo morto, e eram até mesmo considerados patronos dos mortos. E aí eu trago outras hipóteses que são um pouquinho mais complicadas, que relacionam a emergência do macabro a origens externas. A gente vai ter uma que traz uma ligação entre o macabro e São Macário, o santo egípcio, que ele é relacionado à morte em mais de uma lenda geográfica. E existe outra hipótese, que aí eu trago mais destaque para ela, que tenta relacionar o macabro a fontes árabes, trazendo ali, né, uma noção de que o macabro viria da palavra macabir, que significa túmulo em árabe. E aí isso chama atenção porque o macabro ele é frequentemente relacionado a uma relação de estranhamento, uma relação de exotismo, que é uma relação que a morte, ela... A gente tá fazendo barulho, que é uma relação que o Ocidente, ele rejeita na modernidade, né? Ele tenta rejeitar as palavras de amor. E aí, no sentido da relevância dessas visões, ela está nessa tentativa dos estudiosos de afastar esse gênero artístico do imaginário do Ocidente. Nesses debates, que eles são produzidos ali no século XIX e no século XX, o tema ele vai ser usualmente relacionado a figuras e a culturas não europeias. E a gente percebe, então, que é diante dessa visão, que ela é reprimida e ela é ocultada dentro da sua própria cultura, no período de produção dessa historiografia, é feita uma tentativa de distanciar simbolicamente, atribuindo ali ao outro, né, aquilo que é considerado uma visão repulsiva, uma visão incômoda e indesejada. E essa exotização, ela não está somente limitada a um debate etimológico. Ele vai também se relacionar às origens dos temas, como é o caso dos encontros dos três mortos com os três vivos. E que esse tema ele trata do momento em que três jovens nobres eles saem para caçar, e nessa caçada eles encontram com três mortos que advertem eles sobre as vidas que eles estão levando. E existem hipóteses que tentam traçar paralelos entre esse tema e a história do Barroão e Josafá, que são dois mártires e santos cristãos, mas a história deles é inspirada na figura de Buda. E assim como esse interesse romântico pelo medievo forma as bases da historiografia sobre o macabro, esse contexto da relação do Ocidente com o Oriente, daí do século XIX, tanto na prática colonialista quanto no discurso orientalista, ele vai impactar essa construção dos estudos. Essa busca por essas origens estrangeiras dos temas, que muitas vezes elas são baseadas em evidências muito frágeis, são relações que se mostram bastante incoerentes até, elas estão fundadas nessa visão contemporânea, que vai mesclar essa relação de apreço, mas também essa relação de estranhamento, que ela é tão característica do orientalismo. Pode passar, Vitória. E partindo para o século XX, a historiografia da morte, ela é muito influenciada pelo Johann Huizinga e o livro O Outono da Idade Média, ou O Declínio da Idade Média, que se torna uma contribuição inaugural e uma referência que ela é basilar para toda a historiografia sobre a morte, né? O Huizinga, ele traz contribuições a partir do simbolismo e das sensibilidades coletivas, inclusive na relação com a morte como rei, com as representações. Ele explora a tese de que o período dos séculos XIV e XV é um momento que ele chama de declínio, né, de supermaturação, acho que essa é a palavra mais adequada, da sociedade medieval. E dentre as manifestações desse sentimento de outonal, existe uma cultura de extremos e de contradições. Ele coloca que a vida ela era marcada pelo odor misturado de sangue com rosas, e ela se manifesta, essa contradição, ela estava manifestada na vida cavalheiresca, que ela já tinha perdido sentido, na puramente formal, na violência, no pessimismo, na ansiedade e no macabro. E o universo da morte, então, ele não vai escapar dessa atmosfera do pessimismo e de contradição. Ele vai servir como um argumento fundamental para o Huizinga. E ele coloca que essa sensibilidade, diante do fim da vida, ela vai oscilar em dois extremos, que ela vai pender para um lado material, uma manifestação do medo da vida e o apego à beleza, ora ela vai rejeitar ele melancolicamente, vai rejeitar o fim da vida melancolicamente. E essa visão de um mundo que está em declínio, ela se torna um ícone para os estudos tardo-medievais, né? Essa tese, marcada pelo pessimismo, ela vai moldar toda essa construção histórico-mental do século XV. E muitas vezes o período
e, consequentemente, o macabro, ele passa a ser visto por essa lente que ela é pessimista, ela é marcada por extremos, por excesso, pela ansiedade e por um fascínio que ele é tido como mórbido e curioso a respeito da morte física. E, ao longo do século XX, a historiografia a respeito da morte ela vai passar a se consolidar. Ela é fortemente influenciada por análise e a relação com o fim da vida ela vai ser encarada através de lentes interdisciplinares e ela vai ser inserida no processo de longa duração. E esse jogo de contrastes entre a beleza da vida, o horror da decadência física, essa ansiedade, esse pessimismo, que ele é apontado por Huizinga, ele vai permanecer como um epicentro conceitual, mas ele vai se desdobrando ali num novo cenário da historiografia. E a gente tem o R.A. e o Volvelli como dois grandes nomes da história da morte. Inclusive, eles são chamados de pais da morte. E, apesar deles serem contemporâneos, eles vão trazer duas abordagens diferentes do tema, e os dois vão influenciar, teoricamente e metodologicamente, os estudos que se desdobram a partir da década de 70. O R. ele vai buscar uma visão voltada para uma história psicológica da morte, a partir de uma ampla documentação. E o Volvelli ele vai priorizar uma abordagem que é mais quantitativa, ela vai ser fundamentada em dados materiais e estatísticos, a partir de testamentos e registros religiosos. E a partir da influência deles dois, a historiografia, principalmente francesa, ela vai se desenvolver com base nessas duas metodologias. E a gente percebe que uma grande questão que se repercute ali, desde o Huizinga até o fim do século XX, é a centralidade das danças macabras, que elas são frequentemente tratadas como o ápice do imaginário sobre a morte. E a gente tem também, né, a menção a outros temas, como são os encontros e os triunfos da morte, mas eles são vistos frequentemente como predecessores ou como apêndices de um tema de maior impacto, que são as danças macabras. E mais do que uma escolha analítica, isso é, na verdade, uma construção do pensamento francês a respeito dos seus próprios valores nacionalistas. Porque se a gente for contrapor com a historiografia italiana, a preferência temática ela é invertida. Os triunfos da morte, eles passam a ser o tema de maior destaque, de maior interesse do macabro. Eles são, inclusive, né, tidos como sutilmente mais complexos do que os outros temas. E a gente percebe, ao contrastar essas duas leituras, de que existe, sim, um interesse nacionalista imbricado nos debates historiográficos, né? Ambas essas correntes, elas estão valorizando os temas que são predominantes dentro dos seus contextos regionais e culturais. Então, assim como a gente percebe um embate em relação às origens do termo macabro, a questão da projeção cultural e da complexidade simbólica dos temas, ela também é um campo de disputa. Pode passar, Vitória. E já finalizando aqui, a partir desse reconhecimento de que a historiografia francesa ela vai influenciar bastante o pensamento, a consolidação dos estudos sobre a morte no século XX, surge um questionamento que propõe a Benito, que ainda é necessário seguir investigando sobre a morte? Ainda existem novos caminhos a serem trilhados? Ou a gente só está permanecendo nos mesmos desdobramentos de Huizinga, de R.A. e de Volvelli? E aí, tanto eu quanto o Benito, a gente conclui que, sim, a gente ainda tem muito a estudar sobre a morte. Ainda existem muitos desdobramentos a respeito do tema, e os novos caminhos estariam na sobreposição de olhares. O macabro não vai se tratar em só uma face das suas representações, mas ele está a chave, né, para novas pesquisas, está na leitura dessas camadas simbólicas de seus textos e imagens. Então, a gente não precisa seguir na reinterpretação da dimensão do imaginário, mas expandir e articular com outras dimensões, seja a dimensão social, política, religiosa, do simbolismo, da memória. Então, a história da morte ela não foi esgotada, muito pelo contrário, né? A gente está diante de mais facetas delas, na qual a gente pode lançar mais questões, empregar mais métodos e aprofundar cada vez mais esse fenômeno que ele é universal e ele é infindável. Pode passar? Essas aqui são as minhas referências. Muito obrigada. Acho que agradecemos. Espero ter me alongado demais.
Não, deu certinho. Você está no minuto final, literalmente, para a gente poder entregar. Então, deu tudo certinho, sem problema nenhum. Queria agradecer. A gente certamente, por favor, registrem suas perguntas, que a gente, ao final, vai ter isso como uma oportunidade legal. Tá? Obrigado, Érica. Vamos agora, mais uma vez, ficar sobre a questão de historicidades, mas agora olhar por esses caminhos da história, como isso pode ser contado. A reductio e historicidade é a concepção de história em São Boaventura, no Breviloquium, que o Gabriel Falcão Meirelles, mestrando da Universidade Federal de Santa Catarina, vai apresentar para a gente. Gabriel, muito obrigado. A palavra é toda sua. Bom, eu não tenho slides, eu vou ler a apresentação, então, boa tarde. Começo cumprimentando todos os presentes, né, especialmente meus companheiros de mesa, o professor Rodrigo, e conforme anunciado, sou Gabriel, desde 2022, graduado em História pela Universidade Federal de Roraima, e agora faço parte do PPGH da UFSC, na linha de pesquisa Conexões Globais, Teoria, Arte e Narrativas, sob a orientação do professor Dominique Vieira Coelho dos Santos. É um prazer, né, estar aqui e poder falar da minha pesquisa. A concepção de história de em São Boaventura, desde os estudos de Alois Dempf, em 1954, e Joseph Ratzinger, em 1959, tem sido majoritariamente analisada a partir das colações sobre o Examirão, né, que foi uma obra que ele escreveu em 1273, inacabada e de caráter polêmico, em que o doutor franciscano busca unificar sua concepção de história, articulando-a em oposição aos erros do joaquinismo e da doutrina da eternidade do mundo, oriunda do aristotelismo de cunho averroísta. Nesse contexto, os demais escritos foram reduzidos a mero suporte exegético. Então, o foco nas pesquisas desse último século, praticamente, tem sido exatamente no livro Nas Colações sobre o Examirão ou Iluminações sobre a Igreja. Por isso, pouca atenção foi dedicada ao Breviloquium, obra que permanece marginalizada dentro desse debate filosófico historiográfico. Isso leva à seguinte pergunta: como o Breviloquium apresenta e formula uma concepção de história distinta daquela presente nas obras tardias de São Boaventura? Então, tal lacuna se agrava pela escassez de investigações entre historiadores que tratem especificamente da concepção de história no pensamento de São Boaventura, nesse livro específico, né? Então, com o intuito de preencher essa lacuna, a pesquisa utiliza a razão histórica orteguiana como chave teórica, a fim de mostrar que a historiografia medieval cristã não é irracional ou pré-científica, mas racional segundo outro paradigma, o teológico simbólico. Para isso, realiza-se uma exegese filosófico-teológica aliada à história das concepções, que relativiza a hegemonia da historiografia moderna e justifica o estudo das formas históricas medievais do cristianismo latino a partir de seus próprios pressupostos. No caso boaventuriano, trata-se de um modo de historicidade que representa o tempo de maneira teologicamente referenciada. João de Fidanza, posteriormente chamado Boaventura, foi um dos principais representantes da Ordem dos Frades Menores do século XIII. Sua vida, circunscrita à Europa Ocidental, nomeadamente Paris e a Península Itálica, pode ser dividida em 4 fases. Do nascimento à entrada da Ordem, de 1217 a 1243, a vida acadêmica em Paris, onde produziu a maior parte de suas obras, 1243 a 1257, o período como ministro-geral dos franciscanos, de 1257 a 1273, e, por fim, a nomeação como cardeal-bispo de Albano, em 1273, e sua morte durante o Concílio de Lyon, em 1274. Foi canonizado em 1482, proclamado doutor da Igreja em 1587, sob o título de doutor seráfico. Autor prolífico, Boaventura produziu cerca de 10 volumes que hoje estão editados numa edição crítica em Carac, né? Suas obras dialogam com a orientação retórico-simbólica, típica da teologia do século XII, em interação com o aristotelismo introduzido em Paris via mediação árabe e judaica. Sua teologia resulta numa síntese entre a tradição bíblico-patrística, o simbolismo alemão, de Hugo de São Vítor, por exemplo, e a escolástica. Diferentemente de Tomás de Aquino, seu contemporâneo, Boaventura
rechaçaria o aristotelismo estrito e o rigor universitário que marginalizavam a história, concedendo-lhe um lugar central em sua teologia. O Brevilóquio, a obra que a gente se dedica, é um manual teológico escrito durante o período medieval, para os alunos de Boaventura, que solicitaram um texto que os ajudasse a estudar a teologia, a estudar as Sagradas Escrituras. Então, esse texto é exemplar no sentido de aplicar a história à teologia. Em uma passagem do prólogo, Boaventura descreve a Escritura como um poema bem proporcionado, que narra a história do mundo em 3 tempos: lei natural, lei escrita e lei da graça, revelando uma ordem providencial que só pode ser contemplada em sua totalidade. Tal visão articula aspectos místicos e estéticos, a relação entre história e revelação e os esquemas das idades do mundo. Uma das características centrais de sua concepção histórica é a correspondência entre a história universal e a história individual em suas relações com Deus. Como observa Silveira, esse tipo de concepção consideraria que todas as partes do cosmos estariam interdependentes, cada uma trazendo em si o todo. Essa conectividade manifesta local e pessoalmente, também se expressa histórica e universalmente. Portanto, é possível afirmar que a concepção de história no Brevilóquio se estrutura em torno da noção de reductio, segundo a qual a totalidade da história, tanto do universo quanto da pessoa, é ordenada e reconduzida a um único evento central, no caso, a encarnação do Verbo. Pois, como afirma o doutor, abro aspas, a integridade e perfeição do universo requer que tudo seja ordenado em seu devido tempo e lugar. Ora, a obra da encarnação era a mais perfeita entre todas as obras divinas, e o procedimento deve ser do imperfeito para o perfeito, e não vice-versa. Fecha aspas. Então, para São Boaventura, tudo pode ser reduzido, e aí esse reduxio é um conceito que ele empresta da lógica e aplica metafisicamente à teologia, no sentido de que a história, mas não só a história, mas a criação como um todo, para ele a história é uma criatura, então a criação como um todo pode ser reduzida a um evento, que no caso seria a encarnação do Verbo, dando a encarnação sendo o centro da história e, portanto, também seria o centro cósmico, onde tudo se reduziria, poderia ser reduzido. Então, assim, indo para a conclusão, como contribuição à história da historiografia medieval cristã, essa pesquisa amplia o campo interpretativo sobre Boaventura, deslocando o foco de suas obras tardias e reconhecendo no Brevilóquio uma formulação coerente de uma concepção de história que corresponde a uma razão histórica teológica, útil para repensar os vínculos entre teologia e temporalidade na tradição cristã medieval do século XIII. Obrigado. Bem, precisei abrir a câmera no momento anterior. Obrigado, Gabriel. Não há as vantagens e as desvantagens da leitura, são técnicas e características diferentes, mas é importante para essa troca também. Muito obrigado. Vamos agora ao nosso quarto participante. Agora a gente vai... É muito legal essas linhas, as abordagens diferentes que a gente tem conseguido ligar aqui na mesa. Então vamos lá. Vamos à história ambiental e a história da Idade Média, um levantamento biográfico do José Vitor Araíba Drago. Ele é graduando em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. José Vitor, por favor, nos dê a honra. Então, a honra eu darei, professor. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar apresentando o meu trabalho aqui. Cumprimento todos que estão na mesa, meus colegas e os coordenadores e a equipe que possibilita a realização desse evento. Bem, o meu trabalho é História Ambiental, como o professor disse, e História da Idade Média, um levantamento biográfico. Eu sou orientando da professora doutora Marta de Carvalho Silveira e faço parte do PEN-UERJ também. Pode passar, Vitória, por favor. Bem, o objetivo dessa minha apresentação é expor um breve levantamento bibliográfico focado em analisar como as pessoas se relacionavam com a natureza na Idade Média por meio da ótica do subcampo da história ambiental e, então, explorar a possibilidade de usar a obra jurídica de Afonso X
como fonte para compreender a relação sociedade-natureza nesse período. Então, para respeitar o tempo, vou ler aqui o meu roteirozinho da apresentação. Pode passar, Vitória, por favor. Bem, o subcampo da história ambiental foi criado na década de 1970 em um contexto de crescente preocupação com as questões ambientais devido ao intenso processo de industrialização e de extração de recursos naturais. Outros fatores, como a expressão de movimentos ambientalistas e o movimento revisionista dentro da historiografia, para tornar as narrativas históricas mais inclusivas, também corroboraram o surgimento dessa área de estudos. De modo objetivo, a história ambiental busca analisar e compreender a relação entre as sociedades humanas e os ecossistemas, bem como essas relações mudam ao longo do tempo. Além disso, é característico desse subcampo partir do princípio de que a espécie humana não se desenvolve alheia a essas transformações ocorridas no meio ambiente. A metodologia desse subcampo, por sua vez, consiste, segundo José Augusto Drummond em seu artigo de 1991, A História Ambiental, Temas, Fontes e Linhas de Pesquisa, em 5 características no mínimo, sendo elas focar em uma região com homogeneidade ou identidade natural bem definida, dialogar sistematicamente com as ciências naturais, explorar interações de diferentes modos de vida de diferentes sociedades com os recursos naturais, valorizar a grande variedade de fontes acerca da relação homem-natureza e, por fim, executar sucessivos trabalhos de campo. Os pesquisadores da história ambiental, porém, passaram muito tempo focados na escrita de narrativas acerca do mundo contemporâneo, a partir do século XIX, e com atenção especial à segunda metade do século XX. Isso é decorrente de diversos fatores, como a expansão das sociedades industriais, a intensificação da degradação de ecossistemas naturais pela ação do homem e a falta de movimentos ambientalistas como o Greenpeace. Dessa forma, outros períodos, como a Idade Média, ganharam destaque desse subcampo apenas em momentos mais recentes do meio acadêmico. Sobre uma história ambiental na Idade Média, temos um estudo precursor, pode passar, Vitória, por favor? Um estudo precursor que apresenta as características metodológicas apontadas por José Augusto Drummond, que é o Tempos de Festa, Tempos de Fome, uma história do clima desde o ano 1000, do falecido historiador da Escola dos Análises, Emmanuel Leroy Ladurie. A obra trata do que foi chamado pelo autor de óptimo climático medieval. Resumidamente, Ladurie recorre a pesquisas e dados interpretados por estudiosos das áreas da biologia e geologia para analisar as oscilações climáticas ocorridas durante a Baixa Idade Média. O chamado óptimo climático medieval, apresentado e explicado na obra, foram um período com temperaturas acima da média na Europa e no Atlântico Norte, provavelmente iniciado por volta do ano 1000 e encerrado no século XIII, mais precisamente por volta de 1215. Esse fenômeno, além de ter seus efeitos constatados por relatos presentes em documentos produzidos na época, como crônicas, pode ser confirmado pela análise do ritmo de avanço e recuo das geleiras situadas nos Montes Alpinos e pela análise da condição da matéria orgânica de diferentes análises de diferentes camadas do solo. Pode passar, por favor. Outro estudo relevante centrado na relação entre sociedade e natureza no medievo é a obra do historiador John Abbott, de 2013, Uma História Ambiental da Idade Média, cuja principal tese desconstrói a ideia de uma Idade Média de total ignorância e destruição ambiental. O autor explica como eventos naturais, mudanças climáticas e epidemias, em sinergia com o modo de vida das sociedades da época, causaram impactos significativos na vida dos medievais. O peso das decisões humanas é expresso pelas atividades realizadas sobre as paisagens europeias, como a extração de madeira, a expansão de fronteiras agrícolas, a construção de novas cidades, a drenagem de pântanos, etc. Assim como fez Ladurie, Abbott recorreu a uma grande variedade de fontes, tais quais crônicas, tratados médicos da época, registros agrícolas e etc. Bem como dados arqueológicos e climatológicos extraídos de anéis de árvores e núcleos de gelo que entregam indícios das condições climáticas do período. Pode passar, por favor. Em semelhante linha de pensamento, existe o trabalho Uma História Ambiental da Europa Medieval, publicado em 2014, e de autoria do historiador Richard Carlos Hoffman, especialista em história econômica e social.
Na obra, Hoffmann, além de trabalhar com a noção de que as mudanças ecológicas são gradativas e cumulativas, sendo perceptíveis apenas em longo prazo, também enfatiza o impacto direto sobre o meio ambiente causado pelo desenvolvimento de instituições sociais, tais como o feudalismo, a Igreja Católica, os mercados, etc. Ademais, o conflito pela água em rios, lagos e zonas úmidas da Europa são destacados, bem como a maneira pela qual o crescimento da população europeia, a partir do século XI, exerceu pressão sobre áreas florestais. As fontes utilizadas pelo autor, indo de crônicas, cartas, tratados religiosos, registros fiscais e eclesiásticos, até os dados disponibilizados pela análise de sedimentos do solo, de grãos de pólen e ossos de animais, dentre outros, possibilitam uma escrita consistente da transformação do ecossistema europeu até o início do período moderno. E, por fim, a grande transição, clima, doenças, pode passar, Vitória, e sociedade no mundo da Baixa Idade Média, de Bruce Campbell, aborda as profundas transformações ocorridas na Baixa Idade Média, entre 1200 e 1500. Para o historiador britânico, as mudanças climáticas da Baixa Idade Média, inclusive referenciando Ladurie ao citar o óptimo climático medieval, sendo precedente de uma breve era do gelo, as epidemias, as transformações econômicas estão intimamente conectadas em um sistema social e ambiental em colapso, resultando no fim de uma era demográfica, econômica e ecológica na Europa Ocidental, o que foi chamado por Campbell de antigo regime agrário. Desse modo, a crise do século XIV não se realizou simplesmente por uma sucessão de tragédias, mas sim pelo esgotamento de um modo de vida não mais condizente com a realidade ecológica da época, o que preparou o terreno para a chegada da modernidade. Os 4 autores citados, portanto, buscam compreender, com amparo de uma grande diversidade de fontes e com um diálogo sistemático com as ciências da natureza, como as sociedades do medievo atuaram sobre o meio ambiente e vice-versa. Então, pode-se pensar nas dimensões da relação entre homem e natureza a partir de casos mais específicos, como o da Península Ibérica medieval, mais retidamente no contexto do Reino de Castelo e Leão, durante o reinado de Afonso X, o Sábio, iniciado em 1252 e findado em 1284. Pode passar, Vitória, por favor. Bem, agora sobre o reinado afonsino. Como explica José Manuel Neto Soria, a dinastia de Borgonha, a partir de Fernando III, pai de Afonso X, e depois com o próprio Afonso X, tenta consolidar um projeto de uma cultura jurídica hegemônica, na qual o rei é o único ente político com o poder de criar leis para o reino, disputando esse direito com outras instâncias da sociedade da época. O rei Afonso X, seguindo essa tendência, produziu 3 obras jurídicas, sendo elas as 7 Partidas, o Fuero Real e o Especo. Cada um desses tratados jurídicos, além de justificar e fundamentar o exercício da justiça pela realeza, descreve cenários diversos para a aplicação das leis no território do reino. Nesse ínterim, e partindo da chave interpretativa do historiador Charles Hoffmann, na qual a organização das instituições sociais do medievo foi elementar na forma da sociedade de lidar com certas questões relacionadas ao ecossistema e aos recursos naturais, compreende-se como viável utilizar uma das obras jurídicas de Afonso X como fonte para descrever a concepção de natureza proveniente da realeza. Esse estudo, por sua vez, permitiria avaliar como a monarquia afonsina se coloca diante do uso dos recursos naturais do reino e de elementos paisagísticos, justamente de acordo com a chave interpretativa de John Habert, focada em avaliar a pressão da sociedade sobre o ecossistema, no caso da Península Ibérica. O objetivo, de acordo com essa ótica, seria mensurar onde começa e onde acaba a ação de determinadas instituições de acordo com o que é permitido pela lei afonsina. Então, os próximos passos da pesquisa, já finalizando, baseada na análise da obra jurídica afonsina, envolveriam elencar as leis relacionadas à gestão de recursos naturais e atividades humanas sobre os ecossistemas, a fim de estabelecer relações entre o que ocorre no meio ambiente dos reinos de Castelo e Leão e no restante do Ocidente medieval. Além disso, recolher dados sobre as condições climáticas e ambientais da região estudada pode possibilitar a descrição mais precisa dessa transformação da paisagem natural e de como isso afetou a relação de Afonso X com seus súditos.
E, a fim de exemplo, pode passar, Vitória? Né? Para exemplificar a relação com a obra jurídica Afonsina, trago o exemplo de duas leis do Foro Real. Primeiro, essa que vocês estão vendo, que é a Lei 2, do título 4 do livro 4, que estipula mais valor para certas espécies de árvores e de que os homens que as roubassem de seus donos ou as destruíssem deveriam pagar uma multa mais pesada à parte ofendida ou restaurar as espécies destruídas. Tendo isso em mente, seria possível imaginar uma política que favorece a existência de certos tipos de árvores em determinada região do reino onde essa lei foi aplicada. O segundo exemplo, pode passar, Vitória? Pode ser pensado com a Lei 6 do título 4, presente também no livro 4, proibindo qualquer tipo de construção que bloqueie a passagem pelos rios, mesmo que as margens sejam propriedade de alguma pessoa ou instituição. Dessa maneira, pode-se perceber uma diferença na forma como certos elementos paisagísticos são denominados. No caso, os rios seriam propriedade do reino, pois permitem a saída para o mar e a atividade comercial de uma ou mais regiões, em detrimento da propriedade de indivíduos ou instituições. Pode passar, por favor? Opa, essas são as minhas bibliografias, minhas referências bibliográficas, e agradeço mais uma vez a todos que permitiram que esse evento acontecesse. Obrigado. Nós que agradecemos, José Vitor. Eu acho que temos aqui um caminho muito rico de perceber historiografias, caminhos historiográficos, olhares para a história, e eu acho que chega um momento importante de a gente poder trocar. Então, quer dizer, quem estiver assistindo de fora, quiser mandar no chat perguntas, vou pedir ajuda, Vitória, se aparecer alguma coisa também para a gente poder pegar no chat, para ver se eu perdi alguma pergunta. Eu estou aqui monitorando, acho que não. E para os nossos colegas, se alguém quiser, se ficarem tímidos, a gente está aqui prontinho para perguntar, não há muitos problemas. Mas, por favor, eu queria que vocês começassem. O Felipe já vai apresentar, professor. Como, Vitória, desculpa? O Felipe. Acho que... Desculpa. Perdão, Felipe. Como, Vitória, desculpa? O Felipe. Desculpa. Perdão. Vamos nós. Então, ainda falta eu, cometi um erro. Obrigado, Vitória. Vamos, então, à última apresentação, que é a revolta contra o mundo moderno, a Idade Média como uma arma no discurso extremista, de Júlio Zévola. Felipe Peixoto Neves fará a apresentação. Felipe é mestrando da FRJ e é do PPG-HC. Por favor, Felipe, uma vez mais, perdão, e a palavra é toda sua. De nada, professor. Acontece, tudo certo. Boa tarde a todos, a todas e todos. Primeiramente, eu gostaria de dizer que agradeço muito ao PEN-UERJ pela oportunidade de falar aqui um recorte da minha pesquisa, uma pesquisa que começa na graduação e vai se desenvolvendo agora em outros caminhos no mestrado. Gostaria também já de cumprimentar a mesa tão qualificada. Para mim é uma honra poder estar aqui. Meu nome é Felipe Neves, eu sou mestrando em História Comparada pelo PPG-HC da UFRJ, e a minha pesquisa, como eu falei, vem desde a graduação nesse campo sobre uma análise das apropriações que a Idade Média sofre pelos grupos de extrema-direita e novas direitas, enfim, que têm se delineado no mundo. Como eu farei uma comunicação também lida, eu acredito que o tempo não será um problema. O objetivo da minha comunicação é mostrar como a Idade Média é mobilizada por Júlio Zévola, um autor italiano autodenominado suprafascista, como arma simbólica em seu discurso extremista. Évola é comumente retratado na historiografia, não pode ficar no primeiro. Évola é comumente retratado na historiografia como um dos fundadores do tradicionalismo, uma filosofia complexa e heterogênea que influencia grupos de extrema-direita hoje. É importante ressaltar que esse tradicionalismo de Évola não é o mesmo tradicionalismo político e reacionário que aparece no século XIX. O tradicionalismo que nós vemos nos movimentos modernos, enfim, contra iluminismo, etc. Assim, meu foco nessa comunicação se dá na principal obra de Évola, o seu livro Revolta contra o Mundo Moderno, e na sua leitura tradicionalista da história. Pode passar, por favor.
Júlio Evola foi um ideólogo esotérico político com relações controversas com o fascismo e nazismo. Evola afirmava que o mundo contemporâneo estava inserido no Kali Yuga, a era das trevas dos textos purânicos dos hindus. E essa noção fundamenta a ideia de revolta contra a modernidade e a afirmação de Evola de princípios suprahistóricos. Adulto numa Europa marcada pelo pessimismo do pós-Primeira Guerra Mundial, Evola parte do dadaísmo e migra para círculos do esoterismo europeu que buscavam restaurar a tradição no Ocidente. Sua trajetória intelectual combina misticismo, política e uma ontologia hierárquica que opõe tradição e modernidade. Para Evola, a Idade Média foi o último momento superior, entre aspas, do Ocidente, onde imperavam a ordem, a sacralidade, as castas, a cavalaria e os sentidos do império, com ênfase no que ele chama de gibelismo das facções do norte da Itália, favoráveis ao Sacro Império Romano Germânico. Império esse, caracterizado por Evola como masculino, solar e viril. Então, de cara, nós podemos ver que o discurso, a narrativa de Evola, ela é carregada de simbolismos e também de misoginia. Evola, então, articula esoterismo, hierarquias sociais e uma história alternativa para projetar um medievo idealizado contra a modernidade que ele vai denominar como decadente. No século XXI, o tradicionalismo de Evola e suas ideias influenciaram de maneira direta e indireta segmentos de extrema-direita contemporânea e da denominada internacional fascista. Nos Estados Unidos, Evola é uma das influências de Steve Bannon. Na Rússia, uma das influências para Alexander Dugin. E no Brasil, Olavo de Carvalho, apesar de ter feito críticas a Evola, foi fortemente influenciado pela filosofia tradicionalista que Evola ajudou a construir. Pode passar, por favor. A filosofia de Evola é antimoderna e dualista. A chamada tradição é vista como o princípio superior do ser e do cosmos contra a inevitável degeneração dos tempos até culminar na atual modernidade. Modernidade essa que Evola vê como uma era decadente, feminina, materialista e igualitária. A história para os tradicionalistas, o grupo ao qual Evola se enquadra, se desenvolve em 4 ciclos, tal qual foi pensada por Hesíodo, declinando da Era de Ouro para a Era de Prata, da Era de Prata para a Era de Bronze, e do Bronze, da Era de Bronze, para a atual Era das Trevas, ou a Era de Ferro. Nesse cenário de degeneração dos tempos, apenas os aristocratas de almas, entre aspas, e é um conceito utilizado por Evola, resistiriam a essa degeneração. Esses chamados aristocratas seriam um núcleo seletivo de pessoas com espírito viril e guerreiro, tal qual os cavaleiros medieval, na sua concepção, na concepção de Evola, capazes de preservar a tradição mesmo nessa era de degeneração, nessa era das trevas. Nesse sentido, para Evola, a Idade Média é a última manifestação da tradição no Ocidente. Essa tradição, vista na Idade Média e também na Antiguidade com o Império Romano, é representada pela unidade espiritual e temporal, pela hierarquia social e pelo espírito da cavalaria como antídotos simbólicos contra, entre aspas, degenerada ideia de igualitarismo moderno. Assim, a história alternativa de Evola visa formar uma nova consciência histórica, o que o autor italiano vai chamar de, entre aspas, nova consciência europeia, se apropriando da Idade Média, criando um passado idealizado e utilizando da história como arma. Pode passar, por favor. A obra Revolta contra o Mundo Moderno, publicada em 1934, é considerada a sua obra principal. Essa obra ela é dividida em 2 partes. A primeira parte, o mundo da tradição, e a segunda parte, Gênese e a face do mundo moderno. Na primeira parte é definido categorias do espírito tradicional: realeza sagrada, império, lei e rito, castas, cavalaria, virilidade e espiritualidade. Na segunda parte, Evola narra os ciclos de decadência do mundo até chegar no mundo moderno e a total ruptura deste mundo moderno com a ordem tradicional que se vivia na Idade Média. O contexto da obra de Evola, da Revolta contra o Mundo Moderno, é o entreguerras, a crise do liberalismo e a ascensão do fascismo. O livro de Evola condensa a história alternativa de sua filosofia, que é uma leitura cíclica do tempo, a regressão do que ele chama regressão das castas e a contraposição integral entre tradição e modernidade. Pode passar, por favor.
Aqui eu vou apresentar alguns dos conceitos de Idade Média para o Évola. A Idade Média, para ele, não é a mesma de nós, historiadores. Né? Historiadores, esse visto pelos tradicionalistas, o Évola era só mais um desses tradicionalistas, historiadores estes vistos como profanos de uma arte, de uma ciência profana. Os tradicionalistas costumam diferenciar a arte e a ciência sagrada contra a ciência profana, que seria essa que é feita e produzida no mundo moderno. Logo, essas categorias elas são reinventadas, são reimaginadas e idealizadas por Évola a fim de servir de substrato para seu discurso extremista. Alguns elementos centrais. O sentido de império, que simboliza autoridade sagrada, verticalidade, fidelidade, serviço e honra. O simbolismo da dinastia Hohenstaufen, que é a figuração desse princípio imperial tradicional no Ocidente medieval, contra a degeneração papal, de novo fazendo um link em relação aos conflitos entre as facções gibelinas que apoiavam o Sacro Império Romano Germânico contra as facções que apoiavam o Papa no norte da Itália, e também o que ele chama de nobreza espiritual germânica, o símbolo da aristocracia de alma como tipo superior, da metafísica superior. E também o simbolismo solar e viril, representando disciplina, ascese e guerra justa, guerra sacralizada, como via de realização espiritual e de mudança, de persistência contra a degeneração dos tempos. A cavalaria, que é o ethos do homem da tradição. Para Évola, a cavalaria medieval expressa uma milícia sagrada, com caráter supranacional, onde a investidura cavaleresca participa de uma cadeia iniciática ligada à autoridade imperial e a valores de honra, verdade, coragem e fidelidade, e também um princípio superior, mais do que a vínculos territoriais ou meramente políticos. É válido ressaltar que Évola interpreta as tradições medievais, os cruzados, ordens de cavalaria, como exemplos em que o combate se interioriza em guerra santa, tornando-se meio de realização supraindividual, tendo um feudo celeste, entre aspas, por recompensa, ou seja, como sentido transcendente além das vitórias materiais. Pode passar, por favor. Como eu já havia mencionado antes, Évola privilegia os gibelinos e o Sacro Império Romano Germânico como emblema da ideia tradicionalista de império contra os guelfos partidários do Papa no norte da Itália do século XII. Évola interpreta esse conflito como uma luta entre a autoridade transcendente do império, associada a valores solares, masculinos e hierárquicos, contra a degeneração espiritual promovida pela Igreja, associada a valores lunares, femininos e decadentes. A sociedade feudal para Évola é tida como exemplar. Ela é vista como tradicional, hierárquica, orgânica e espiritualizada, fundada pelo, entre aspas, princípio superior das raças nórdicos-germânicas, fecha aspas, em suas palavras. Os imperadores Hohenstaufen simbolizavam a unidade político-espiritual e o universalismo imperial antipapal. E isso é importante para Évola, pois ele defende que o aristocrata deve acumular tanto poder temporal quanto a autoridade espiritual, onde o monarca atua também como pontífice, ou seja, o construtor de ponte que liga o metafísico ao material. A chamada matriz nórdico-germânica, uma concepção de Évola, codifica o solar e o viril como eixo heróico. Esse amálgama entre império mais cavalaria mais rito funciona como antítese da democracia burguesa e do igualitarismo comunista, vistos por Évola como gêmeos da mãe Kali Yuga, dessa era das trevas que estamos fadados a resistir ou a sucumbir. Pode passar, por favor. Aqui, falando um pouco sobre a metodologia que eu já vinha utilizando na graduação e agora tenho me especializado mais no mestrado, um dos métodos que eu utilizo é a análise crítica do discurso, identificando operações retóricas que convertem a história em mito legitimador, como tradição versus modernidade, elite versus massa, e símbolo solar versus símbolo lunar. Também utilizo alguns aspectos da análise de conteúdo, fazendo levantamento e qualificação de palavras-chave, como império, cavalaria, virilidade, solar, castas e gibelino.
Também, no meu trabalho, faço a elaboração de alguns quadros principais, com os conceitos evoolianos. E também está em processo, está em produção ainda, um glossário com esses verbetes tradicionalistas. Também estou construindo um mapa de como esse medievalismo esotérico fascista funciona como uma arma política e circula em recepções atuais em grupos de extrema-direita e dessa nova direita que se manifesta no mundo. Na parte de resultados, fica evidente que a apropriação da Idade Média é essencial para a Évola na construção de sua história alternativa, a fim de formar novas consciências históricas em indivíduos que legitimarão discursos extremistas. Pode passar, por favor. Esse aqui é um resultado da minha pesquisa, um quadro inicial que eu havia feito, onde eu apresento algumas definições críticas dos discursos de Évola. Algumas já acabei citando. Tradição como princípio suprahistórico, de ordem de sacralidade, regressão de castas, império como sentido de autoridade política, espiritual, unificada, cavalaria, etc. Pode passar, por favor. E aqui eu apresento alguns nós e conexões diretas entre tradição, império, cavalaria, virilidade solar, aristocracia da alma, enfim. E também algumas arestas de antagonismo, império e papado, base do guibelismo, etc. Pode passar, por favor. Aqui são algumas das fontes e referências que eu tenho utilizado na minha pesquisa. E já finalizando, mas antes eu gostaria de dizer que essa pesquisa tem sido importante para mim, porque eu tenho visto como que esses grupos de extrema-direita se apropriado do passado, eles têm utilizado disso para subsidiar esses discursos extremistas, para atacar conquistas democráticas e igualitárias. E como que a conexão com essa pesquisa tem se mostrado importante em combater também politicamente esse avanço de extrema-direita e de avanços e retrocessos que temos passado. Bom, essa foi a minha comunicação, esse recorte da minha pesquisa. Eu espero que vocês tenham gostado e eu estou disponível para eventuais perguntas. É isso, obrigado. Nós que agradecemos, Felipe. Minuto final, tudo bem cumprido. Uma vez mais, desculpe o momento do pulo. Agora vamos lá. Já que tivemos tempo para preparar e olhar nossas perguntas, não vamos às delongas, não. Acho que a gente teve uma oportunidade de fazer um passeio por visões historiográficas bem diferentes, passando por história global, história ambiental, formas de análise de discurso, apropriação de discurso, construções relacionadas à própria maneira como o tempo ele é condicionado e recondicionado dentro das abordagens. Então, acho que a gente tem uma oportunidade boa. Quer começar, Marta? Fica à vontade. Eu não pergunto, não tem problema nenhum. Não, na verdade, eu vou deixar você começar. E aí, caso tenha tempo, eu tenho uma perguntinha aqui de coringa. Tá ótimo. Eu queria fazer uma pergunta para o Edilson. Eu fiquei muito curioso com a perspectiva de trabalhar com a história global, em especial porque hoje já a gente tem tido alguns debates, inclusive ampliando essa visão para poder trabalhar com outras temporalidades, outras dinâmicas, com algumas perspectivas que desafiam bastante até a maneira como usualmente a gente costuma fazer essa abordagem. E por ser uma abordagem que, de novo, eu tenho bastante interesse, vejo, leio, mas eu tenho a impressão que muitas vezes é entendido de uma maneira muito genérica, muito no sentido de somente uma exposição, uma visão para além das nossas concepções típicas de Estado. E eu sei que não é isso, eu sei que você explicou para além disso. Eu queria aproveitar a oportunidade para deixar você explicar um pouco mais sobre isso, fazer essa relação que eu acho que é um ponto crítico ali, que a gente acabou precisando acelerar um pouquinho, que é legal você retomar, se puder. Não, sem dúvida, professor. Obrigado pela tua pergunta. E de fato, né, o Marcelo Cândido, né, tem um artigo recente na qual ele tenta explorar algumas possibilidades da história global, ou das críticas que se fazem dentro desse campo para pensar o período medieval e fugir, inclusive, de uma série de amarras mesmo
por vezes, não só institucionais, mas de como o pensamento histórico foi se conformando. Então, nesse sentido, eu parto da seguinte perspectiva, né? O campo de história global, mobilizando, inclusive, num momento mesmo historiográfico, uma série de críticas e de levantamentos teóricos bastante abstratos, né, que vai a um grau de abstração extremamente elevado, oferece algumas possibilidades metodológicas interessantes, mas que ainda convida, acho que é um campo que ainda convida muito a pesquisa empírica efetiva, né? Ou seja, a partir dessas referências mais genéricas, abstratas, concretizá-la a partir do trato documental, dos vestígios históricos específicos, etc. Né? Me parece uma perspectiva feliz no sentido de chamar a atenção a algo que, especificamente para a Idade Média, é bastante interessante, né? O contraponto à história nacional, o desenrolar de uma historicidade do entendimento de Idade Média muito marcada por essas impressões, né? E, em face disso, chamar atenção a uma série de possibilidades metodológicas de visualizar conexões, vínculos de outras naturezas, né, que fujam a essa perspectiva clássica, plástica da história nacional. E a essa medida, me parece, para além mesmo da ampla polissemia do campo, das suas potenciais divergências, do seu uso exagerado do global, me parece muito a perspectiva também de enfoque. Uma coisa é você ter um quadro de referências que chame a atenção a visualização de outras conexões, mas exagerar na mão, talvez forçar nesse sentido uma história talvez mais global do que ela de fato tenha sido para outros períodos, pode ser um ponto problemático. Mas colocar em relevo a artificialidade de uma série de fronteiras que ainda marcam o nosso pensamento historiográfico, inclusive do ponto de vista institucional, né? O camarada vai estudar tal coisa, então ele enquadra história italiana, vai para a Península Ibérica, e como em face, às vezes, desse objeto, dessa riqueza, você perde uma série de elementos chaves da reprodução do período, né? E segue, acho que esse talvez seja um dos pontos mais interessantes, chamar a atenção, não só a partir dos paradigmas possíveis da história global, mas chamar a atenção às nossas reflexões historiográficas de como a gente ainda reproduz modelos muito tradicionais, por vezes. De como a gente ainda está encerrado aqui e acolá em uma série de perspectivas que vão nesse sentido. Então, é um campo que abre margens de trabalho, né? E a gente parece estar muito imerso ainda em uma série de novidades, o que não deixa de ser curioso, né? Visualizar, porque a gente está acostumado, sobretudo nos cursos de graduação, nas nossas leituras, visualizar os grandes debates, os movimentos ao longo do tempo, né? Mas já estáticos, estabelecidos, e vivenciar essas novas problemáticas é interessante. Posso perguntar? Marta está de mão levantada, por favor. Agora eu já tenho perguntas mais efetivas. Eu estava acabando de me organizar. Não, na verdade, eu ia perguntar para o Edilson, mas ele acabou de responder, né? Eu concordo com você, eu acho que é importante pensar na perspectiva global, sim, mas a gente tem que ter determinados cuidados nessas aplicações, né? E não deixar de lado as histórias locais, regionais, porque, de alguma maneira, elas também endossam um pouco e contribuem para a construção dessa história global, né? Então, acho que, Edilson, você está no caminho certo. A minha pergunta, mais especificamente, agora, daqui a pouco formularei outras, porque eu vou pensando conforme vocês vão falando, é para o Felipe. Eu fiquei curiosa, Felipe, em relação ao seu trabalho, que é muito interessante. Na verdade, eu nem conhecia essa figura, né, essa referência
filosófica para os grupos políticos, né, atuais, políticos religiosos, de certa forma, né? Mas a minha pergunta é mais a título de curiosidade. A obra do Évora, ela é muito vasta, ela é dividida, ela pode ser dividida em tipos. Como é que você pretende averiguar essas influências de uma maneira mais efetiva da obra dele com esses movimentos, né, da extrema-direita atuais, sobretudo no pensamento dessas figuras que você mencionou, o Olavo de Carvalho e o russo, eu esqueci o Dugin. nome do pensador, Dugin, né? Como é que se pretende fazer essa relação? Né? Que fontes você pretende utilizar para fazer essa relação entre esses pensadores, né? De uma maneira mais efetiva? E a terceira pergunta é se você enquadra o seu trabalho, e aí é uma questão de você, não é uma obrigatoriedade desse enquadramento, é só para eu conseguir entender, se você enquadra o seu trabalho em que campo, efetivamente, né? Você está pensando dentro das perspectivas do medievalismo, neomedievalismos, uso do passado, sobre que bases você está circulando, sobre que bases teóricas você está circulando aí. Porque o trabalho é muito interessante e vai te render bastante trabalho. Eu respondo agora, eu não fiquei na dúvida só da... sim. Professora, obrigado pelas perguntas, bem interessantes, sim, principalmente porque elas vão justamente, acho que na crise do ainda desenvolvimento da pesquisa, né? Sobre a primeira pergunta, sim, a obra do Évora é vasta, esse primeiro livro, essa obra primal dele, ela é vasta, são 24 capítulos, se eu não me engano, agora, na edição portuguesa. E no mestrado eu tento, como eu faço análise de discurso, eu tento utilizar a linguagem italiano, enfim. E por isso que eu tenho alguns entraves, mas em relação à questão da Idade Média, por exemplo, eu tenho que fazer esses recortes, porque como o Évora está pensando numa apropriação do passado, ele não fala apenas da Idade Média, ele está falando somente sobre a Antiguidade, ele está pensando nos gregos, nos romanos, ele fala muito também de Império Romano, isso tudo, nenhum livro só, né, fora os outros livros. E tudo isso dentro de um ambiente também, dentro de um contexto de uma linguagem muito esotérica. Quando ele vai falar, ele tá muito influenciado ali nas primeiras ideias do século XX, de as origens do homem no Polo Norte ou nos Urais russos, enfim, e tenta fazer uma amálgama disso tudo na contribuição dessa filosofia tradicionalista. Como que nesse princípio da humanidade havia essa tradição e isso foi se perdendo com a degeneração dos tempos, né? E também é uma questão racialista aí, né? Porque o Évora ele vai defender também a ideia de que esse homem ele vem do norte, desse princípio branco, germânico, uma parentela espiritual que ele vai dizer, é um racialismo diferente ali do nazismo, hitlerismo, né? Que via a questão da raça como algo biológico, de sangue. Enfim, então é uma gama, uma diversidade bem interessante, assim, para dizer entre aspas, que realmente me faz ter um esforço muito grande fazer os recortes voltados para a Idade Média, tendo em vista, né, na minha hipótese, eu trabalho como que a Idade Média é fundamental para essa filosofia da história dele, né, para o que eu estou chamando de história alternativa. Como que eu vou relacionar esse discurso tradicionalista com o discurso de extrema-direita nos grupos contemporâneos de hoje? Essa é uma ótima pergunta, porque isso é uma certa crise também, porque são muitos discursos desses grupos de hoje, né? Eu salientei esses três, Olavo de Carvalho, o Steve Bannon e o Dugin, porque acredito que sejam os principais aí também. Pensando no Brasil, né? Não eu ia falar dos principais na potência que estão se configurando, mas no caso do Brasil, eu estar inserido no Brasil, acho interessante também trazer esse recorte nacional. Mas acho super importante trazer o caso americano, norte-americano e o caso russo. E eu teria que fazer um recorte mais aprimorado desses discursos, de onde pegar. São entrevistas que, por exemplo, o Steve Bannon faz, que já citou, por exemplo, um outro tradicionalista, o René Guénon, que é um francês,
E do Dugin eu acredito que vai ser um problema maior. Ele até fala português, ele já deu entrevistas em português, mas a obra toda está consolidada em russo. Então, seria realmente fazer esses recortes bem precisos de onde buscar esses discursos. Mas eu já tenho algumas pistas de como fazer isso, eu já tenho, inclusive isso foi essencial, né, para fazer o meu projeto de pesquisa, de como é que eles estão se relacionando. Óbvio, não é algo homogêneo, é bem heterogêneo, essa filosofia tradicionalista, eles não estão se concordando, não é um sistema filosófico fechado, é extremamente heterogêneo e chega a ser um pouco confuso e cômico, às vezes. Sobre ser um medievalista ou não, isso também foi uma questão que eu sempre falo com o Pachá, né, com o meu orientador. Eu sempre quis pesquisar, né, dentro da área medieval, só que quando eu entrei nessa pesquisa na graduação, pela iniciação científica, com o professor Renato Rodrigues, que está na UF de Campos dos Goytacazes, eu me vislumbrei por essa área pela apropriação do passado, né, e principalmente em relação a esse recorte com a Idade Média, que já era uma área do meu interesse. Mas é uma questão que ainda não sei responder, né? Futuramente eu seria considerado ainda um medievalista ou não, eu estou trabalhando apenas com as recepções do passado, do medieval no contemporâneo, então ainda é uma questão em aberto que eu não sei responder, essa crise de identidade. Eu acho que o caso nem precisa ser respondido, né? Posso dizer que eu, por exemplo, fico bem confortável com isso, não tem problema nenhum. Marta sabe bem o quanto circula. Sim, é porque a questão não era nem se pode se situar como medievalista ou medievalismos. A questão é como você vai transitar teoricamente, né, nesses campos. Entendi. Assim, eu estou trabalhando com... O medievalismo e os cursos do passado, mas eu acho que no final você acabou me dizendo o que eu queria ouvir. Não o que eu queria ouvir, mas o que eu esperava que você respondesse. São os usos do passado, né? As apropriações do passado. Exato. Eu trabalho com o conceito de história alternativa. Perdão, cortei, senhora. As ressignificações, como fala o Rainha, que gosta de usar bastante esse conceito. Legal, Felipe. Olha, sua pesquisa tem um fôlego muito grande. Eu acho que aí já virou dissertação de mestrado, tese de doutorado. Tem muita coisa para fazer. E uma belíssima confusão que você vai sempre arrumar. Isso é certo. Com certeza. Mas faz da conta. Eu queria aproveitar, e aí já fazer a minha pergunta para a Érica. Érica, você tem toda a tranquilidade de dizer não tinha pensado por esse aspecto, mas da maneira como se apresentou e da maneira como você tocou, me chamou muita atenção que esse olhar que você faz para o debate sobre o macabro, sobre essa construção, ele me lembra muito o debate filosófico da fenomenologia, os processos de identificação, os processos da importância de entender exatamente quais são os pesos dessas atribuições e desses passados. Como é que você está olhando esses aspectos filosóficos da tua pesquisa, ou se você já começou a pensar esses aspectos de entender um pouco mais, não só dentro de um campo mais metodológico, mais operacional, mas de efetivamente entender por que dessa busca é importante, por que esse mecanismo é importante, que me parece de novo, uma outra linha, uma outra perspectiva, um outro olhar, e que eu acho particularmente rico, e que eu consigo, por exemplo, fazer contrapontos quando eu olho, por exemplo, para a história ambiental, ou quando olho para a lógica de como é que você vai construir o debate que o Gabriel levantou, do reductio, da historicidade, são linhas que elas fogem da maneira como a gente usualmente costuma representar e pensar. Mas eu queria especificamente, você já pensou por esses caminhos filosóficos, essas influências, como é que você está vendo isso? Então, professor, obrigado pela pergunta. Na realidade, essa é uma perspectiva assim, que está completamente alheia ao que eu vinha pensando, né? Outro caminho completamente diferente. Que essa questão do debate historiográfico, na verdade, ela é uma parte da pesquisa. O meu foco é nas imagens do macabro. Então, eu venho pensando a partir de outra perspectiva, eu venho pensando a partir de semiótica, de análise das imagens, eu venho pensando... meu foco é outro, na realidade, né? Mas eu acredito, sim, que esse caminho é muito interessante. Talvez pensar
no futuro, né, pensar no aprofundamento, assim, dessa perspectiva do discurso historiográfico, já que é uma coisa que eu percebi que eu tenho interesse e que eu não sabia que eu tinha até então, né? Foi durante o desenvolvimento é um capítulo, na realidade, um capítulo da minha dissertação. E foi durante o desenvolvimento desse capítulo que eu vim percebendo que é um leque muito amplo, né, que a gente pode pensar na história da morte. E muito obrigada, professor, por essa indicação, essa perspectiva. Mas, infelizmente, eu não consigo responder por enquanto, porque a minha abordagem, ela realmente é outra. Eu desconfio que nem esse olhar que você levantou, ele é menos historiográfico do que você imagina que ele seja. Esse olhar que você levantou é um olhar muito mais filosófico, e aí, tranquilamente você está indo por outro caminho, mas eu acho que é uma questão depois que você pode pensar de uma maneira bem, bem rica para a gente poder. Antes de eu devolver para a Marta ou para os demais que querem, deixa eu só fazer uma pergunta sobre a história ambiental. Deixa eu pegar o nome dele certinho, que fugiu. Foi o José Vitor. Quando você propõe, meu cara, essa leitura de história ambiental, quais são os cuidados que você está tendo para evitar aquele clássico problema das críticas que são feitas à história ambiental, da gente conseguir ter os limites entre aquilo que a gente está vendo como uma perspectiva do ambiente atuando na história e a perspectiva da gente estar entendendo que estamos assumindo que as condições históricas partem necessariamente desse ambiente. Então, acho que eu ainda não parei para rebater essas críticas ainda, para analisar as críticas à perspectiva da história ambiental, mas acho que um cuidado que pode ser tomado é justamente se ater ao fato de que tanto o meio ambiente quanto a sociedade tem uma relação de, como posso dizer, rudimente, de dialética, de que um interfere no outro. Como trouxe, né, o exemplo do Emmanuel Leroy lá do Rio, o aquecimento, né, o óptimo climático medieval, né, o aquecimento do clima, como ele traz em relatos no livro dele, aumentou a possibilidade de novos rendimentos agrícolas. E quando o óptimo climático medieval terminou e se iniciou uma pequena era do gelo, a sociedade teve dificuldades de alcançar os mesmos rendimentos agrícolas de antes, e com isso teve que tomar novas decisões. Então, acho que sempre tem que prestar atenção no caso que a gente está analisando. Não sei se eu pude responder isso aí. Certamente, meu cara, certamente. É porque é um exercício de um cuidado necessário, entendeu? Porque é realmente tênue. O exemplo mesmo que você acabou de demonstrar, ele é tênue entre essa passagem e essa compreensão de onde estão esses limites e como eu interpreto esses limites. O Drummond mesmo faz muito isso. Quando ele debate história ambiental, ele tem um cuidado muito grande quando ele faz isso aqui localmente. Mas, plenamente satisfeito. Martinha, a palavra é sua. Eu vou fazer uma pergunta para o Gabriel, e aí eu acho que daqui a pouco a gente tem que fechar. Então, Gabriel, vou te pedir para responder assim, o mais sucintamente que você puder. Me perdoe. Mas é uma curiosidade. Você está trabalhando justamente a visão de história, né? Um dos elementos que aparece no seu título, né? Reductio Historicidade, a concepção de história em São Boaventura. E aí eu queria, no Brevilac, né? E aí uma curiosidade minha, porque eu gosto de trabalhar com crônicas. Você percebe, e aí você pode não ter percebido, eu vou te perguntar uma coisa que não necessariamente você estudou, mas, como eu te disse, é uma curiosidade. Uma diferença, uma inovação na forma como São Boaventura trabalha a questão da história e a forma como a tradição cronística se vale dessa noção? Bom, professor, obrigado pela pergunta, né? A questão, pelo que eu percebo, ele não faz crônica, né? É um tratado teológico e principalmente relacionado à interpretação da escritura, no Breviloquium, né? Então,
não é uma crônica. O meu orientador mesmo já me perguntou, ele faz crônica? Eu disse, não, ele não faz. Então, o mais próximo que pode chegar dos esquemas dos cronistas, etc., que eu percebi, é que ele propõe as divisões da história, né? Que é clássico na Idade Média, né? O período anterior, desde Adão, Gênesis, etc., até o fim, então, sempre relacionando início e fim com o que está acontecendo no presente. Né? Os textos dele, por exemplo, não tratam muito do período em que ele vive, ele está sempre falando de uma visão ampla, né? Então, não percebo nenhuma relação direta com os escritos cronísticos, né, da época. Afora realmente, provavelmente, essa a utilização do tempo histórico, nessa divisão das fases do tempo histórico, que você observa, por exemplo, em crônicas peninsulares, né? Na história dos Eixos de Espanha, do Rodrigo Jiménez de Rado, você observa esse modo, né? essa fórmula. Então, é interessante, poxa, um trabalho bacana, Gabriel. Estou curiosa para ver. Uma questão só que a senhora falando agora, eu recordei, é que eu tenho trabalhado também com a leitura do Toro Vial com relação às crônicas cosmográficas, agora me fugiu o termo que ele utiliza, né? Mas que englobam vários locais ao mesmo tempo, né? E, então, diversas localidades e diferentes temporalidades também. Sim. Muito bacana, olha, espero que seu trabalho ano que vem você traga para cá e a gente discuta mais um pouco, aprenda mais um pouco com você. Rainha? Sim, vamos lá, vamos fazer o devido encerramento, só com 3 minutos além do tempo, não dá tempo da outra mesa começar no horário. Queria agradecer a todos que deram a oportunidade da gente ouvir o trabalho de vocês. Eu gosto muito da integração, isso já é histórico no PEN, entre a gente ver pesquisas iniciais, pesquisas com mais tradição, com mais tempo de passagem. Isso deixa os nossos caminhos enriquecidos, deixa a gente com os olhares atentos e principalmente dá uma sensação nesse mundo que a gente fica tão distante de um processo de acolhimento. Então, as pessoas trocando, falando, entendendo, isso é fundamental. Agradecer formalmente mais uma vez o trabalho de todo o PEN, aos meninos, eu vou chamar sempre vocês de meninos e meninas por uma questão de me sentir velho e ver vocês jovens sendo as linhas sucessoras que fizeram esse desenvolvimento que foi fundamental. E, por fim, como sempre, é o trabalho incansável da professora Marta, que lidera esse processo, que está aqui com a gente e que permite que a gente tenha trocas tão felizes quanto essa. Beleza? Eu que agradeço muito a você pela parceria, né? Porque nenhum trabalho se faz sozinho, não. No PEN a gente está sempre junto, um segura a mão do outro aí, e como é que é? O peito e o cérebro, né? Isso, pinto e cérebro. E agradecer a todos que participaram dessa mesa. Muito obrigada, gente, por tudo.